sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Para quem não segue, já siga o nosso Instagram, @vivereplene, e no nosso Plenecast no YouTube. Lembrando que é Plenecast com E. Hoje nós vamos falar sobre o assunto de diabetes. Então, geralmente as pessoas que têm esse problema, como que eles convivem, como que é a abordagem a ponto de vista da psicologia, da nutrição e trazendo um pouco do ponto de vista da medicina também. Então, hoje está aqui comigo o Dr. Ivan e o Dr. Márcio. Eu vou deixar eles apresentarem, falar um pouquinho do trabalho deles e nós já iniciamos. Então, para quem tem interesse, para quem tem dúvidas, mande a sua dúvida, mande para um amigo, compartilha com familiares, que hoje o assunto está muito interessante. Sejam muito bem-vindos, Dr. Ivan e Dr. Márcio. Isso aí, doutor. Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente fala de diabetes, né, uma das primeiras coisas que a pessoa já pensa é, puxa, é aquele negócio que a gente não pode comer quase nada, e a imagem que vem, aquela imagem trágica lá já da parte final de amputação de dedo do pé, dedo da mão, limitação, e a gente faz essa ligação já com algo catastrófico, né? É realmente algo ruim, mas se a gente for pensar e entender do ponto de vista mais moderno, né, nós vivemos hoje numa sociedade em que quem ainda não está caminhando em função dos hábitos que a gente tem, em função do modo de vida que a gente tem, e a gente vai falar exatamente sobre isso, né? A gente é consequência das escolhas e das atitudes que a gente tem predominantemente. A gente é o resultado disso. E o modo de vida que a gente tem hoje, modernamente, de sedentariedade, de alguns excessos, de escolhas ruins, nos leva a um quadro que é extremamente alarmante. O diabetes hoje ele é considerado uma pandemia. A gente tem um aumento da incidência do diabetes em todas as populações, né? Na população mundial. A gente tem uma incidência muito grande, mesmo nos países em desenvolvimento, e as complicações desse tipo de patologia, elas estão espalhadas por todo o mundo e muito mais disseminadas e muito mais agressivas do que a nossa pandemia mais recente. Só que é uma doença que ela desperta e ela chama a atenção já quando ela está fazendo as últimas manifestações. E a gente, muitas vezes, deixa de intervir nisso, imaginando que aquele estágio terminal é a doença. A doença começa no seu dia a dia, nas opções que você faz. E hoje em dia existe aquele conceito do pré-diabético, e muitas pessoas entendem como um pré-diabetes como uma fase ainda da não doença, e a gente precisa entender que já é uma doença, que ela já tem consequências e ela já influencia na sua qualidade de vida e principalmente nos anos de vida que você tem. Hoje eu vou aproveitar e vou falar e vou tecer comentários de duas vias, porque eu sou diabético e muito do que eu vou falar aqui faz parte da minha experiência pessoal. Então, vai ser bem bacana para mim, como experiência hoje, né? E ainda bem que hoje a gente tem um psicólogo aqui com a gente para dar suporte. E o interessante disso que o senhor diz, doutor, é essa relação que a gente tem com a própria percepção. A gente fala, tá tudo bem. Então, a psicologia comportamental entende que sensações e percepções, elas são necessárias para que o nosso organismo trabalhe de forma equilibrada, né? E às vezes as pessoas estão fazendo as coisas e não estão se percebendo. Estão comendo, estão vivendo, estão engordando, e quando elas se dão conta, eles estão falando, eu estou pré-diabético. Mas o que é o pré-diabético? Estou quase com diabetes. Já fala de uma história de aprendizagem, de comportamentos que já estão gerando dano e ele ainda não se deu conta. Isso que é assustador, né? As pessoas viverem sem se dar conta de como essa relação com o ambiente causa tantos danos. Mas, por exemplo, assim, dentro do fator psicológico, você que fala de comportamento,
Em alguns artigos que eu li, a maioria das pessoas elas ainda tem uma certa resistência mesmo em aceitar. Por exemplo, eu descobri hoje que eu sou diabético, que eu já tenho, eu preciso fazer uso, seja da insulina, da metformina, enfim, e reduzir a quantidade de alimentos que eu consumi ou substituir por outros mais saudáveis. Esse aspecto da resistência da própria pessoa em aceitar, como que você vê isso? Porque eu vejo que não é uma coisa simples das pessoas lidarem, porque é como se elas fossem um pouco, entre aspas, excluídas da sociedade por elas não poderem comer determinados alimentos. Como que você vê esse fator, não só do ponto de vista comportamental? Existe uma forma da pessoa que descobriu que tem diabetes, dela conseguir lidar melhor com isso, de enfrentar os desafios que ela vai ter ao longo da vida dela, porque não é só, às vezes não é... Tem pessoas que acreditam que elas descobriram que tem a pré-diabetes e elas vão melhorar, às vezes, a alimentação e elas vão resolver aquele problema. Como que você vê nesse contexto? Então, essa é uma questão muito multifatorial. São muitas coisas envolvidas. Primeiro é a condição de condicionamento. O cara está acostumado a comer aquilo, viver daquele jeito. Então, toda vez que eu preciso fazer uma mudança, o meu organismo reage. Como assim? Eu estou acostumado, estava bom até agora. Bom do ponto de vista da satisfação, do prazer, né, da saciedade. Então, essa resistência começa aí, na mudança de hábitos. Nosso organismo, na história do desenvolvimento, ele foi feito para economizar energia. Então, vou falar, vamos fazer atividade física. Ah, mas eu tenho que economizar energia. Então, existe todo um fator de esforço, literalmente. Esforço. E a gente não gosta do esforço. Nosso organismo economiza energia o máximo possível. Então, a resistência começa nessa proposta cultural. Ah, é só uma bala, é só um doce, é só um macarrão. Então, a nossa sociedade ela tem banalizado os efeitos dos seus próprios comportamentos, porque ele simplifica tudo minimizado. E aí a gente fala assim, uma coisa que é importante a gente gerar inclusão, mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz uma cadeira para um obeso, a gente está dizendo para ele assim, tudo bem, continue obeso, porque nós vamos facilitar a sua vida. E aí, quais são as motivações, os incentivos que eu vou ter para mudar isso? Então, eu cobro de toda uma estrutura social para que se adapte a mim, a minha obesidade, sem entender que a obesidade não é uma questão de escolha. É uma doença. O diabetes então, também, né? O ideal seria... E a diabetes é um dos principais fatores, né, de comorbidade da obesidade. Porque a obesidade, diabetes, pressão, né, hipertensão e assim vai. Então, a sociedade ela tem dado facilitações para eu ser. Então, nós começamos... Eu não sou contra, porque não é uma ditadura da beleza, que é bonito, que é feio. Eu não estou dizendo que é feio. Sim, a gente traz aqui a questão por conta da saúde, né? Tem se mostrado que tem se feito assim, vamos dizer assim, uma vista grossa em cima enfim, das doenças, da diabetes, da obesidade. Mas a gente vê que são fatores que vão cada vez mais trazendo mais malefícios para a pessoa. Então, assim, não é porque você está acima do peso que nós não aceitamos você porque você está acima do peso. Não. A gente está aqui para mostrar que os fatores que vão desencadear, se você já tem um certo grau de obesidade, as outras doenças são, infelizmente, uma consequência. A diabetes, o problema cardiovascular, e as outras doenças também. E outra coisa que a gente também vê na sociedade é a medicalização. Eu tomo um remedinho e fica bom. Então, eu tomei a metformina, então eu posso comer. Hoje eu posso fazer. E o Dr. Laí Ribeiro, ele diz assim, diabetes tem cura, só que depende de toda uma estrutura de mudança de estilo de vida. E estilo de vida é muito profundo. Ela precisa começar nas coisas mais básicas. E a gente gosta de mudanças nas coisas grandes só. Então, se elas forem pensadas de uma forma da educação, da prevenção, do estilo de vida, mas a nossa cultura, ela facilita fast food. E a gente chega cansado, a correria do dia a dia, tudo isso implica. Então, não é simples assim uma falta de vontade, ou preguiça, ou relaxo, né? Porque a gente fala assim,
Tem até algumas... Eles falam de gordofobia hoje em dia, falam muito, né? Mas a questão é que a gente não consegue olhar para a nossa dinâmica social. Porque a nossa constituição de mudança, ela precisa de relacionamento. Então, a maneira como eu me relaciono com o meu ambiente vai me proporcionar ou não condições de ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E eu acho interessante quando o Dr. Ivan disse que ele está dizendo de vivência. Então, além de todo o conhecimento, porque ninguém escolhe ser diabético, né? Eu acho que eu vou virar diabético hoje, que não tem nada para fazer, né? É uma questão... acho que em certos fatores escolhe. Porque você determina como você vai ter o teu estilo de vida. Você determina se você vai praticar ou não exercício, a maneira com que você vai comer, que tipo de alimentos você vai colocar na sua dieta. Porque antigamente a gente tinha uma visão, eu creio que o doutor vai concordar comigo, que nós éramos escravos da nossa genética. Por exemplo, se dentro Sim. da família tinha diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, eu também iria ter, porque eu já estava condenado. Isso, hoje, não tem mais lógica. Por quê? Eu tenho o fator sim, mas o que eu vou fazer para não desenvolver? Não é isso mesmo, doutor? Quais são os meios que eu posso prevenir? Por exemplo, dentro da diabetes, existem coisas que eu posso melhorar para que eu não venha a desenvolver. Eu acredito que na hora que o Márcio falou sobre escolher, né, ele está falando sobre uma escolha consciente, né, uma decisão tomada em prol de de um determinado resultado, né? Eu vou escolher virar à direita, eu vou escolher virar à esquerda, como uma opção esclarecida e uma opção em função daquilo que a gente conscientemente toca. Só que a gente tem que entender que a gente está imerso dentro de uma sociedade e a gente é resultado das interações que a gente tem, da convivência que a gente tem. Se a gente está dentro de uma sociedade que prega isso como uma atitude saudável, né? Vamos dizer assim, não é exatamente saudável, mas socialmente aceitável, né? Porque muitas vezes, quando você está... Agora eu vou falar como paciente, né? Você descobre que você está diabético. Você sempre se habituou a consumir... Vou dar um exemplo bem característico. Bolo de aniversário. Quem não gosta? Quem não gosta, né? Para mim, olha, a maior dificuldade não foi cerveja, não foi refrigerante, foi o bolo do aniversário. Por quê? Porque tem todo aquele contexto ritualístico, todo aquele contexto social, e aí todo mundo canta parabéns, eu fazia recordação, tinha memória afetiva com o momento, e depois que todo mundo cantava o parabéns, aquela deliciosa doçura, né? E aí, o fato de você dizer não para a hora que a fatia chega para você, já é quase um desafio para quem está entregando. Você está fazendo uma desfeita. A maioria das pessoas fala como desfeita. Muitas das vezes quem te traz a torta, traz o pedaço, é o próprio aniversariante. E aí você fala assim, não... O que ao longo do tempo ficou mais fácil de fazer? Eu aceito, ponho um pouco na boca, o colega passa e eu deixo ali, com dor no coração, porque é difícil, né? Então, assim, como é que eu vou dizer? Às vezes, não se trata exatamente de uma escolha, ou pelo menos de uma escolha consciente, mas da consequência de nós vivemos em sociedade e essa sociedade ter hábitos ou ter valorização de hábitos que não condizem com aquilo que a gente realmente precisa. O nosso organismo, esse corpo aqui, esse projeto aqui, ele tem mais de 15 mil anos. Nós temos esse genoma há 15 mil anos. Por que a gente não tinha tanto diabético lá na Idade Média? A gente tinha gente diabética, mas era a exceção. Por que a gente até 200 anos atrás, a diabetes era uma doença de exceção, diagnosticada quase como um ritual, né? Nós temos histórias de diabéticos, né? E a prova do Hipócrates, né, de fazer xixi no formigueiro, né, de fazer diagnóstico do diabetes
clássica, classicamente assim, é da época lá grega, né? Então, a gente tem realmente o diabetes, mas não é, como eu disse, essa pandemia. E o que mudou nesse tempo, né? Até 1930, as consequências de mortes consequentes de diabetes nos Estados Unidos eram em torno de 3 mil ao ano. 1930. 1965, 350 mil pessoas. Em 30 anos, menos de 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, a gente teve uma explosão dos casos de diabetes. E o que aconteceu nos Estados Unidos foi replicado na maior parte do mundo. O que mudou? Será que mudou? Como eu disse, a nossa genética, nosso arcabouço genético é o mesmo. Esse tempo de 30 anos é desprezível do ponto de vista para a mutação genética humana. O que a gente mudou? O que foi que aconteceu? O que aconteceu depois do pós-guerra? O que aconteceu foi a mudança dos hábitos. Do estilo de vida. Do estilo de vida. E, principalmente, a mudança do estilo de alimentação. Eu lembro que uma das umas lembranças que vem de um neném saudável era o bebê Johnson, né? E como é que era o bebê Johnson? O bebê Johnson era gordinho. Né? Eu vi há pouco tempo toda, né? Falava dessa sonchudo ser mais cheinho, era mais saudável. É o aspecto saudável. A Renascença contava essa história. E eu acho bacana quando o senhor traz conceitos sócio-históricos, né? Porque a Organização Mundial de Saúde prevê que, por ano que vem, mais de 2 milhões de pessoas no mundo com sobrepeso, sendo dessas 700 mil com obesidade. E aí a gente está dizendo assim, o que aconteceu? Tem muita questão evolutiva. O nosso organismo não deu conta de acompanhar a evolução tecnológica, social, que foi muito rápido, né? Principalmente depois do pós-guerra, né? Que é isso que o senhor está dizendo. Uhum. E também a predominância de costumes, né? A gente teve uma difusão de um padrão de costume que muitas vezes está ligado a um país de clima frio, um país que tem inverno, o tipo de alimentação e, principalmente, a massificação da produção de alimento. Né? Os alimentos industrializados, eles eram com tudo no pós-guerra. Tá certo, né? Uhum. Que foi para facilitar o dia a dia da pessoa. E com isso, a gente sabe hoje, tem uma grande variedade de produtos já industrializados que fica mais fácil e prático, igual o Márcio falou anteriormente. Eu chego cansado, eu trabalhei o dia inteiro, geralmente as pessoas têm família, têm esposa tem os filhos. O que fica mais prático? Você pegar um alimento já pronto, um salgadinho, um biscoito, uma bolacha, para, vamos dizer assim, justificar o estar cansado e não ir preparar. Eu não estou dizendo que é super simples uma pessoa que tem filhos, que tem esposo, tem uma jornada de trabalho estressante, chegar em casa e ter que ir para o fogão ainda cozinhar, fazer uma carne, um arroz, feijão, enfim. Mas eu sempre falo na questão dentro do consultório, o iFood da vida, né? Que tem muitas opções dentro, não tem opção só de lanche. Então, nós temos, mais uma vez trazendo opções ali que são mais saudáveis. Tem prato de feijão, arroz, tem salada, tem carne. Então, trazendo para conscientização, muitas vezes as pessoas não estão habituadas a ter eu vou escolher uma comida mais saudável porque é o que eu preciso. E é claro que eu não estou falando aqui que o lanche, a pizza é saboroso, é claro que é. Então, assim, é tudo maneiras de a gente ir, eu digo assim, dosando, mas eu vejo que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em ter essas escolhas mais saudáveis. E vai com todo mundo, né? Porque, por exemplo, eu imagino qual deve ser a sua dificuldade em conscientizar pessoas. Porque a gente não escolhe o que é saudável, a gente escolhe o que é gostoso. A gente pega o cardápio, não, isso aqui... Quando a pessoa fala, não, mas isso aqui parece que você é o chato, você é discriminado no grupo social. Sim. Porque você vai na pizzaria, você vai comer uma salada. Mas você vai querer rodízio de pizza, vai comer salada? Eu já sofri bullying porque eu falei, eu vou comer salada, eu estou aqui pela galera e não pela comida.
E no lugar que a gente foi, passava pizza e passava salada. E eu comia salada e as pessoas me zoam até hoje, né? Só que isso fala de um autoconhecimento, de saber quem eu sou para poder suportar esse tipo de crítica. Mas também tem uma longa história de cultura, de desenvolvimento, de conhecimento, e saber o que o meu organismo precisa. O que as pessoas precisam? Prazer. O que eles buscam o tempo todo? Por isso que a diabesidade, né, que é essa junção do diabetes e obesidade, que elas normalmente são siamesas, né? Eu não sei se existe um obeso que não é diabético. Existe que tem diabéticos que não são obesos, mas essa relação, elas são quase siamesas. E por conta justamente disso, porque a gente está buscando prazer. Por isso que a escolha não é consciente. A questão das doenças psicológicas ou psiquiátricas, aí, ansiedade, depressão, todas elas podem gerar alteração, por exemplo, na fome, no apetite, para mais ou para menos. E a questão de estar obeso também gera ansiedade. Então, ela é sempre de duas mãos, elas vão e voltam. E a gente não sabe lidar com que é a emoção. Então, a gente busca o doutor, para dizer assim, doutor, eu preciso de um remédio. Eu preciso de um remédio. E o remédio, ele fala assim, não, mas você tem que mudar seu estilo de vida. Eu falei, então, vou procurar outro doutor que não vai dizer para eu fazer exercício, para eu comer direito. E essa é a nossa cultura. Enquanto a gente não entrar com um processo de mudança de mente, né, uma metanoia propriamente dita, para que as pessoas, desde muito pequenos, entendam que a gente precisa buscar o que é saudável. Do ponto de vista de saúde. Só que o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde é muito difícil. É quase inacessível, né, doutor? Aí o senhor aqui me diz, dá para ser saudável da Organização Mundial de Saúde? Então, é um conceito muito amplo, né? Ele junta ali corpo, mente e espírito, né? Então, é difícil de você manter conseguir chegar nesse grau de equilíbrio, né? Quase você ficar 100% zen, né? Não quero isso, vou optar por aquilo. Mas a dificuldade, né? Esse conceito, a dificuldade em combater, né? E principalmente em entender o conceito da diabesidade, né? Como o Márcio falou, como elas estão sempre juntas, né? Criou-se essa entidade, né? Da diabetes e da obesidade. Justamente porque a gênese do problema, hoje, mais modernamente, a gente entende essa gênese como única, né? Essa gênese está ligada lá, o início de todo o problema, bioquimicamente falando, né? A gente tem a mesma origem, que é o excesso de secreção de insulina. Poxa, mas insulina a gente não usa para tratar o diabético. Quando o diabético começa a ter diabetes, ele chega a ficar muito ruim e ele precisa tomar insulina, né? Como eu disse, mais modernamente, a gente entende a diabetes como um problema nutricional, mas não é exclusivamente nutricional, porque a gente está imerso dentro de uma convivência, dentro de uma sociedade que vai exigir de você muita personalidade, muita decisão e principalmente opção. Citando de novo o Dr. Lair, que o Márcio falou, ele diz o seguinte: tratar diabetes é muito simples, né? A gente tira o que faz mal, manda o cara fazer exercício e o cara está bem. Ele, mesmo sendo diabético, né, com raríssimas exceções em que ele tem um antigo diabetes tipo 1, que é o que não produz insulina, aí ele precisa de insulina. Mas, na maior parte dos casos, ele é um diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que se desenvolveu ao longo da vida em função das escolhas de errado e da predominância e da constância dessas escolhas, né? Você não fica diabético com uma semana de exagero, você não vai descompensar o seu pâncreas com uma semana de exagero, vai dar uma beliscada nele, mas você não vai ficar diabético de uma hora para outra. E são anos de persistência, né? E você muitas vezes nem sequer reconhece os sinais de alerta, né? Muitas vezes, para a pessoa que é diabético, ela não percebe.
como eu disse, hoje eu vou ficar muito à vontade para falar, porque eu vou poder falar da minha experiência. Olha, eu sou médico. Quando eu fiquei diabético, eu já tinha quase 20 anos de profissão. Então, qualquer pessoa que falasse pelo menos 2 sintomas dos 10, 15 que eu tinha, falasse para mim numa conversa, que não fosse nem uma consulta, a gente batendo papo, a pessoa fala, olha, você precisa fazer exame, que pode ser que você esteja com diabetes. Mas eu não reconheci isso em mim. Os sintomas é tido como silencioso, né? A diabetes como a hipertensão, elas são uma doença silenciosa, que as pessoas demoram a perceber. E aí, quais seriam esses sintomas para que a gente possa entender e formar dentro do córtex pré-frontal um conceito já para ficar autoavaliando? Vai que eu. Assim, os sinais, né, que são clássicos, né? Você tem bastante sede, uma sede além do normal. A gente vive numa região muito quente, mas você, por exemplo, não vai tomar ao longo de uma hora, 1h30, 1 litro de água, né? É uma sede exacerbada, então, muito, é além. É como se você tivesse feito muito exercício e acabasse... você está na academia, fez muito exercício, transpirou bastante e tal, tem aquela fome de ar, respira, a hora que você acalma um pouquinho a respiração, você quer tomar um galão de água, né? Só que essa sede, ela é constante. É uma sede grande, só que ela não é imediata, mas no meu caso eu já tinha essa sede, né? A outra coisa é a quantidade de urina, né? Você vai várias vezes ao banheiro. Então, aumenta muita urina, aumenta muito a sede. E, em alguns momentos, você tem picos de fome. Poxa vida, chega na hora do almoço, eu estou morto de fome, se botar um boi assado ali, eu como metade dele. Você tem essa súbita vontade de comer, e associado a isso, ela vem em momentos bem inadequados. Às vezes você está dormindo à noite, você acorda com uma fome muito grande, sendo que você jantou, comeu bem. E é uma fome que, enquanto você vai buscar o alimento, enquanto você não acessa o alimento, você fica extremamente irritado. Por quê? Porque o seu açúcar está baixo, o teu corpo está em sinal de alerta. Você precisa rápido de uma dose de glicose, uma dose de energia, né? E você quer o que aparecer pela frente, né? E normalmente em quantidade grande e com rapidez. Então, se você tem uma sede aparentemente desproporcional ao grau de atividade física que você está tendo, se você está urinando muitas vezes ao longo da noite, principalmente, mas ao longo do dia. Por exemplo, dependendo da quantidade de água que você toma, pouquíssima gente toma a quantidade adequada de água. Mas você vai ao banheiro, por exemplo, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Uma pessoa que está começando um quadro de diabetes, ela vai, às vezes, 4 vezes em 1 hora, né? Ao longo do dia, ela vai 16 vezes, 12 vezes. E nunca é uma quantidade pequena, é sempre uma quantidade grande, né? Muitas vezes a pessoa vai consultar com a gente porque fala, eu acho que eu estou com problema no rim, doutor. Eu estou urinando muito, né? Então, quais são esses sinais, né, para gente que vão te chamar a atenção? Você vai ter bastante urina frequente, bastante sede e bastante fome, né? Em medicina a gente chama de poliúria, polifagia e polifagia, né? Então, come muito, urina bastante e bebe muita água. A polidipsia. Então, na verdade, ele é chamado de silencioso porque não dói, né? Mas incomoda pra caramba, imagina. Incomoda. Ocupa o meu tempo quase todo, né? Pois é, e assim, apesar dela ser assim, ter esses sinais, né, ela não é exatamente silenciosa, mas a gente não se percebe. Eu tinha vai adaptando o dia a dia a ela. E você fala, não, hoje eu tomei mais água. Hoje está mais quente? Hoje está mais quente, mas você não reconhece. A autopercepção é sempre difícil, né? Eu tinha boa parte desses sintomas, até um dia que eu passei mal, eu fiquei muito tonto, fiquei ruim, e fui fazer um exame, né? E aí eu vi que estava muito alterado e tal. Mas nem fui eu quem pedi, foi um amigo que estava próximo, achou, falou, não, está muito estranho isso, vamos fazer, né?
Mas eu digo que é difícil a gente perceber em função disso, né? A gente relaciona. Então, às vezes, a gente percebe isso no pai, que está com a gente, né? Está há mais tempo, já é um senhor, está fazendo isso. Ou, às vezes, no filho, que está urinando, às vezes volta a urinar à noite, na cama, já fora da idade, né? A quantidade, a fome, né? E existe sempre esse aspecto do componente psíquico, né? Tá mais nervoso, quer comer bastante, né? E a relação nossa com a comida nunca foi uma relação saudável, né? É como eu disse, a gente mudou, fez uma série de mudanças estruturais, avançou muito do ponto de vista tecnológico, e a gente não teve essa compensação dentro do nosso mecanismo fisiológico. A gente tem o mesmo arcabouço, a gente tem o mesmo sistema que a gente tinha na idade que a gente era caçador-coletor. Então, quando você é caçador-coletor, você come o que tem, na hora que tem, se tem. E percorre grandes distâncias para procurar. Para conseguir. Peguei, né? Então, atividade. Tá na hora de jantar, né? Tá na hora de comer. Eu vou ligar no iFood, o iFood vem de dinossauro para mim. Não tem, né? Então, eu tenho que ir lá. Muitas vezes eu tenho que cavar para conseguir alguma raiz, ou eu tenho que caçar. Eu tenho que estar numa região que tem um determinado tipo de fruta, um determinado tipo de raiz que eu como, né? Tem que lembrar. E a gente tem um organismo para isso. Agora, você imagina hoje. Eu quero comer uma quantidade de carne que, por exemplo, seria mais do que suficiente para mim ao longo do dia. Eu pego meu telefone, olho lá e falo, não, eu quero uma carne que vem com açúcar e é com sabor, e ponho, e chega ali na minha porta. E eu como aquilo tudo. Não houve a atividade física que dentro daquele ambiente era necessário para eu conseguir, né? E não teve, principalmente, a adaptação que essa máquina aqui está pronta para fazer. Essa máquina ela não está pronta para esse excesso, né? E o que a gente observou, logo, principalmente no pós-guerra, é que com a disseminação de cultura e com as técnicas de plantação, de implementação, a gente, felizmente, conseguiu sair de um estágio de fome, né? Era muito comum, ainda hoje é muito comum ter países e regiões que passam fome. Assim como a riqueza, a comida não é uniformemente distribuída, apesar do que muitas vezes a mídia quer colocar. Não, está tudo muito bem, só em regiões pontuais a gente tem fome. A gente tem fome aqui a menos de 10 quilômetros, né? Na periferia. E a gente tem fome, às vezes, do lado da gente, porque muitas vezes aquilo que a pessoa ingere não está realmente alimentando. Está dando a ilusão que está alimentando e, na verdade, está desencadeando uma série de processos ruins, né? A diabesidade, ela não se resume só à alteração de açúcar e ao sobrepeso. Ela se insere como fator que vai levar à epidemia de hipertensão, epidemia de dificuldade, epidemia de Alzheimer. Para muita gente, hoje, o Alzheimer era chamado de diabetes tipo 3, porque tem a ver com um tipo de comunicação que é predominante, feito por alguns eletrodos que não são os habituais para as nossas células cerebrais, né? Você já pensou? Aquilo que você come está influenciando na forma que você pensa, na forma que você percebe o mundo. Eu ouvi esses dias, doutor, que quando o nosso corpo tem fome, ele não quer comida, ele quer nutrientes. E aí, como é que esses nutrientes? Aí a gente come qualquer coisa para matar a fome sem pensar nos nutrientes. Só que a gente não sabe o que é nutrientes. Nós não temos esse conceito. Aí a gente precisa de orientação. A maioria das pessoas, igual você falou, de ponto de vista de percepção, você está com fome, a maioria, quando você está com uma fome exacerbada que passou do horário lá que você está acostumado a comer, você vai comer qualquer coisa para matar aquela fome, sem pensar muito, estou alimentando as minhas células da maneira correta. Então, quando a gente fala, precisa manter
não só falando aqui, nós estamos falando da diabetes, obesidade e diabetes, né, que são consequências. Mas para a gente ter um fator alimentar adequado, precisa de nutrientes. E aonde que estão esses nutrientes? Nas coisas mais simples. Tem pessoas que falam, lá vem a nutricionista colocando um cardápio que eu não vou conseguir seguir de jeito nenhum. Alimentação prática. O feijão, o arroz, as hortaliças, as frutas, as verduras e legumes, que é onde tem as vitaminas e minerais e as fibras que nós precisamos. Quando se fala dentro do ponto de vista tanto da diabetes quanto da obesidade, a gente precisa lembrar que nós precisamos trazer a saciedade para esse paciente, que além da fome exacerbada, ele tem os outros fatores de açúcar elevado, né, na corrente sanguínea por conta da quantidade que às vezes come ou dos alimentos que não são tão adequados. Por que a nutricionista fala tanto em comer fruta e verdura? Porque é ali que está o maior teor de fibras que se encontra nesses alimentos. Essas fibras, elas vão não só melhorar a tua saciedade, vão fazer com que você demore a ter fome novamente, vai fornecer essas vitaminas e minerais, mas também vai ajudar a controlar o açúcar no sangue. Então, não significa que, quando a gente fala, principalmente em carboidrato, que a gente tem uma grande variedade de carboidratos, o arroz, a batata, o macarrão, os derivados de trigo, de uma forma geral, não é que a pessoa vai colocar um prato e ela vai encher aquele prato de arroz ou de macarrão e aí ela come uma quantidade irrisória, por exemplo, um pratinho disso aqui de salada e é o suficiente. Não. Quando a gente pega um prato, a gente sempre fala metade do prato precisa ser de fibras, de folhosos. Então, ali onde está a mais variedade de fibras. Então, metade de... pode ser o pepino, pode ser sim o tomate, mas a gente precisa das folhas. O almeirão, o agrião, colocar legumes cozidos também, metade. A outra metade fica para o feijão, o arroz e uma carne, que seria o prato mais equilibrado possível. E aí, dentro disso, a gente fala, quando o diabético ouve que ele precisa reduzir, que ele precisa cortar determinados alimentos que ele está acostumado, a maioria tem a visão que eu vou passar fome. Minha Nossa Senhora, olha, a nutricionista passou 2 colheres de arroz. Como que eu vou trabalhar? Eu vou desmaiar de fome. Então, se tem a ideia de consumo em grande quantidade de alimentos, dos mais variados, vou estar nutrido, vou estar forte para mim fazer minha rotina do dia a dia. Na questão de obesidade e de diabetes, a gente sempre fala, reduz a questão de carboidratos, porque são eles que alteram, que são o maior grupo que tem, tudo a gente come, vai virar açúcar no sangue. Mas o grupo que mais altera é o grupo dos carboidratos, dependendo da quantidade, porque geralmente as pessoas comem em grande quantidade, não comem em pouca quantidade, principalmente arroz, macarrão, enfim. Então, tem que cuidar nas quantidades, reduzir. Quando fala em reduzir, a pessoa já liga que ela vai passar fome, que ela vai ficar com fraqueza, que ela vai, às vezes, até ficar desnutrida e não vai conseguir seguir a vida dela. Então, tem essa visão, eu falo distorcida, em relação a quantidades, e eu vejo que gera um certo, vamos dizer assim, uma resistência. Quando fala, você tem que reduzir, você tem que tirar... eu creio que, como o Dr. Ivan está trazendo um pouco da vivência dele hoje, ele pode contribuir também com isso. E depois o Márcio falar desse aspecto, né, que a gente costuma-se, a gente vem de processos de famílias que a mesa é sempre farta, sempre tem muita quantidade de comida e você tem um número assim variado, então sempre aquela visão de que para eu estar bem, do aspecto psicológico também, eu estou em família, eu estou reunido, então eu vou comer porque eu estou feliz, e a pessoa, quando vê, come uma grande quantidade de alimento que não tinha necessidade naquele momento. O comer, e é interessante você dizer isso, porque
talvez do ponto de vista neurolinguístico, quando você fala assim, você tem que cortar, você tem que tirar, aí você fala, putz... É a pior coisa. Nossa cultura, ela é formada, ela é constituída para amalhar, para juntar. Eu preciso juntar dinheiro, eu tenho que ter coisas. Então, quanto mais coisas eu tenho, mais seguro eu me sinto. Aí, quando você fala assim, você vai ter que tirar. Opa. Então, do ponto de vista neurolinguístico, o nosso cérebro já bloqueia por conta de que eu não posso perder aquilo que eu já tenho, aquilo que me dá segurança. Talvez usar o termo assim, você precisa substituir isso por aquilo, eu não perdi nada, eu só troquei uma coisa por outra, então eu continuo com a mesma quantidade. Talvez seja uma forma interessante de a gente começar a observar os nossos clientes para que eles, de fato, percam essa ideia de quando eu usei o termo perder, eu falava, perdeu, não posso perder. Então, o simples fato de perder, o termo perder, ele traz intrínseco na minha cultura, no meu íntimo, que eu vou ficar sem. E eu não posso ficar sem daquilo que me dá prazer, que me agrega. Então, por mais que a gente tenha coisa, isso aqui não é bom, então eu tenho que perder. Eu falei, não tem que perder. Porque é meu. Por quê? Então, eu tenho que... E essa resistência. Então, é uma coisa que vai muito além daquilo que a gente consegue compreender, né? Quem nós somos e por que aquilo nos traz segurança. Então, é interessante que... Então, eu não preciso matar minha fome. Eu preciso nutrir o meu corpo. Né? Então, porque tem uma música do Titãs que diz assim, você tem fome do quê? A gente não quer só comer. Então, fome é um termo que está ligado a uma série de outras coisas que fala de uma necessidade ou de um desejo, e nutrir é diferente, né? E clarear esse pensamento que eu preciso me nutrir de bons pensamentos, né? De boas energias. E aí, vocês que falam de vibracional, de energético, bioenergético, também se trabalham com isso. Isso também faz parte de uma nutrição que transcende o nosso próprio entendimento. Então, isso foi um insight que eu tive agora, assim, uma ideia que eu tive agora, porque ouvindo dizer assim, eu não preciso matar minha fome, porque matar é agressivo, é violento, e a nossa sociedade é agressiva, violenta, mas eu preciso nutrir meu corpo. Tem muito mais afeto nisso, né? E a gente não sabe demonstrações de afeto simples. Nutrir meu filho, né? Desde a ideia de nutrir no amamentar, como nutrir de afeto, de atenção, de carinho, para que ele não precise compensar, né, doutor, com comida, por exemplo. A comida, ela tem o ato de comer, né, ela tem muito a ver com o lado afetivo, até como compensação, né? Às vezes a única forma de satisfação que ela tem é o comer, né? E se ela não tem outras formas de satisfação, se ela não se relaciona bem, se ela não tem amizade, se ela não está satisfeita, muitas vezes ela compensa isso com um excesso, né? E é a forma que ela tem, a gente precisa, para viver, a gente precisa de carinho também, de autocuidado. Quando fala de compensação, eu duvido quem não tenha ouvido lá na infância a mãe falar, se você não comer tudo, você não ganha sobremesa, você não ganha doce. Exatamente. Então já começa lá atrás na educação que a gente recebe. E aí ele está dizendo para o cara que ele tem que comer aquela quantidade, porque ele podia estar saciado com menos, mas você tem que comer tudo. Comer tudo. E às vezes o prato é maior que a criança, né? Porque é da nossa cultura, né? E muito carboidrato, você vai comer tudo. E realmente distorce o próprio conceito, né? Então, às vezes, até para manter as minhas amizades, a gente precisa comer bastante. Porque eu chamo vocês para jantar na minha casa e você fala assim, não gostou. Né? Não gostou, porque não comeu, só comeu um pouquinho. Já vivemos isso. Por incrível que pareça, né? Pois é. E essa percepção do significado das coisas, né? O significado, ele é importante, porque a comida, de fato, é afetiva, né? Ela vem como se ela trouxesse calor, né? Trouxesse afeto, trouxesse atenção, só que dentro de uma história de relacionamento distorcido com aquilo que realmente importa. E eu ouvi o professor Cortella, né? O Cortella dizendo assim que o churrasco não deveria ser para comer, porque carne você come na sua casa. O churrasco tinha que ser para relacionamentos, para trocas, para compartilhar. E as pessoas vão e comem muito. Bebem muito. Mas é que tudo está... Vocês podem ver que tudo está
tudo é relacionado à comida. Seja qualquer encontro, seja o aniversário, seja qualquer festa de casamento, festa de comunidade, ou encontro que você, na sua casa mesmo. Qual que é o roteiro principal? É a comida, é o que você vai ter para oferecer. Às vezes nem é sim, por trás você vai encontrar alguma pessoa querida, enfim, mas o principal o foco é na comida. Então, não é de hoje que vem esse padrão que foi imposto. Isso já vem há vários anos, né? Então, Tati, vou perguntar para você que é especialista, como é que a gente pode manter a comida de forma saudável? Porque eu posso chamar vocês para jantar na minha casa, mas eu tenho que servir um prato saudável. Saudável não do ponto de vista só do sentido... Porque eu não posso quebrar um conceito social tão duradouro, porque se vai na minha casa, não vou servir comida para vocês, porque a gente não pode... Como é que a gente consegue manter o conceito da comida em torno da nossa mesa, porque isso é partilha, isso fala de um sócio histórico, né? Desde a Idade Média, que a gente senta para partilhar aquilo que nós temos de melhor, mas de forma saudável. Então, eu posso servir para vocês uma feijoada, ou eu posso servir para vocês uma salada, mas que isso seja agradável para as nossas relações. Como é que... Então, eu vou falar um pouquinho de como eu, particularmente, em casa, funciono. Quando nós estamos preparando alguma coisa para receber, a gente pensa sempre com muito cuidado se a pessoa vai gostar ou não. É a primeira coisa. A gente tem a visão ainda que eu preciso agradar. Porque se a pessoa vir na minha casa e comer alguma coisa ou ela não gostar, nossa, né, vai ficar aquela coisa chata, enfim. Como que a gente pode fazer alguma coisa mais saudável? Em casa, como nós comemos de forma mais saudável possível, sem muito lanche, sem muito petisco, vamos dizer assim, eu trago na mesa a salada, tem arroz, tem feijão e tem carne. Então, e sempre, eu digo assim, as quantidades eu fui reduzindo ao longo da vida. Na minha jornada, eu não nasci nutricionista, então eu passei por vários empregos e um deles foi numa churrascaria, onde eu ajudava na cozinha. Então, ajudava a cozinhar, grandes quantidades. Então, isso faz uns 10 anos já, eu vim com essa ideia de que precisava sempre ter grande quantidade de comida. Em casa, na minha família, né, com os meus pais, nós não viemos nesse aspecto cultural de grande quantidade. Era sempre pouca quantidade, mas variedade, principalmente de frutas, verduras e legumes. Os meus pais são agricultores, então nós fomos criados no sítio e tendo esse contato com alimentos mais saudáveis. Então, sempre foi priorizado. Quando eu passei por essa experiência desse emprego, foi introduzido automaticamente que precisava de grande quantidade para receber as pessoas. Então, aos poucos, eu fui vendo que não era a quantidade, mas sim a qualidade do produto, né? Do alimento, enfim. Então, como que você pode receber alguém sem ter alimentos que vão prejudicar, mas que vão nutrir? Você pode fazer, quem gosta muito de bolo, de biscoito, enfim, fazer um bolo mais saudável em casa, que poucas pessoas ou têm pouco tempo, ou quem tem pouco tempo, às vezes agora tem. Os bolos já que a gente encontra em loja de produto natural, bolo de aveia, um bolo mais com quem gosta de chocolate de cacau. Você pode fazer uma salada de fruta ou oferecer uma fruta ali na hora para a pessoa que fique mais harmônico ao paladar e que não vai desagradar. Porque eu creio assim, que quando você me convida para ir na sua casa, o que você vai oferecer é o melhor que você tem, certo? Se aquele alimento que você ofereceu às vezes eu não como, não tenho hábito de comer, experimente. Porque muitas pessoas ainda têm o preconceito de que as coisas mais saudáveis, com aveia, com cacau, elas são horrorosas. Muitas vezes elas nem experimentam, elas nem sabem o gosto. Elas já olham, porque às vezes o aspecto não ficou fofo, não ficou bonitinho, não cresceu. Isso não é gostoso.
Então, se tem a ideia de que para ser gostoso precisa ser uma coisa assim que você olha, claro que a gente come com os olhos, mas a gente sempre relaciona com o trigo. Porque com o trigo, o que você fizer com o trigo, ele vai ficar fofo, macio, saboroso. E tem maneiras de a gente cozinhar, de fazer os bolos, principalmente. Eu tirei o glúten faz um bom tempo da minha vida, então tem maneiras de você fazer o bolo, o biscoito, que fique saudável e que fique gostoso. Então, eu sempre falo assim, traga essa vivência para os seus familiares, para os seus colegas, para os seus amigos, de que pode ser um bolo de aveia simples, mas que aquilo vai trazer nutrientes, vai trazer energia, eu falo energia adequada para o teu organismo. E não precisa, eu acho que isso a gente precisa, eu espero que daqui a uns anos a gente consiga desconstruir, por mais que vai ser desafiador, de que comer saudável não é ruim, porque as pessoas ainda têm essa visão. Quando chega o paciente no consultório, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, não me diga que você vai cortar meu doce, que você vai tirar o carboidrato, que você vai... Então, para eles já vem, assim, aterrorizados que vai cortar tudo que é gostoso e eu vou ficar com tudo que é ruim. E não é assim, porque a alimentação simples, que é o arroz, feijão, frutas, saladas, né, enfim, são para nutrir, porque tem os nutrientes adequados, mas é saudável e é saboroso. Então, as pessoas ainda têm essa ideia de que comer saudável é ruim e é chato.